Papo Doro. E hoje eu estou aqui com Adilson Condesso. E não vou deixar você falar. Eu vou falar. Fui muito bem atendido nesses dias pela Michela e por uma outra senhora lá na frente. Uma atenção extraordinária. Eu me senti tão bem. E em seguida, 2 ou 3 horas depois, você me ligou para que a gente marcasse essa entrevista. Isso é muito diferente. Adilson, seja bem-vindo. Mário, você sabe que o nosso contato vem de outros carnavais. Eu fico muito honrado em ter a oportunidade de conversar contigo e contar aí para o nosso público bragantino algumas coisas que eles talvez não saibam da minha pessoa. Fique à vontade, pergunte o que você achar. E quero deixar claro que aqui é uma repartição pública e, como o nome diz, nós somos funcionários públicos. Isso. E tenho dado ênfase nesse começo do nosso trabalho aqui que, na Secretaria de Educação, o mínimo que se espera é educação. E é profissionalismo. Claro, e é isso que a gente tem conversado, não que o pessoal não tenha, mas minha função me obriga a lembrá-los disso e reforçar. E quero que a sede da Secretaria seja um exemplo das escolas municipais. Muito bem. Você vai criar alguma ouvidoria? Em princípio, nós não temos condição de criar nenhum mecanismo no município sem alteração de legislação. Sim. E nós estamos tomando, junto com o prefeito, doutor Jesus, apoio do deputado Michedinho, nós estamos criando uma estrutura para entender como é que está a situação do nosso município, né, Mário? Então, eu não posso afirmar já imediatamente que nós teremos ouvidoria, mas a primeira atitude minha, como secretário, não deixa de ser uma obrigação, foi criar uma página no Facebook, que, se você me permite, como eu já tinha a minha pessoal, eu criei usando o nome Adilson Moreira Condesso, que é o meu nome completo. Sim. E qualquer cidadão tem livre acesso lá, ela é pública, para colocar elogios, críticas, reclamações. Não tem ouvidoria formal, mas tem essa minha página no Facebook. Perfeito. Você está se mostrando numa das maiores redes sociais no Brasil, e isso é digno realmente de quem quer trabalhar de uma forma limpa. Claro. Transparência, você me conhece já de longa data, eu tenho muitos defeitos como todos, mas seriedade no trabalho, transparência, isso eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Perfeito. Adilson, você acabou de casar, você recebeu a secretaria como um presente de casamento ou como um presente de grego? Na verdade, eu recebi a secretaria como mais um desafio na minha vida. Um dos desafios que eu tive, você lembra, você na época era estudante, eu fui dirigente de ensino pela rede estadual. Isso. Parece que foi ontem, mas já faz 10 anos. 10 anos. E na época foi que nem dessa vez. Do nada, de repente, me convidam. E esses desafios têm que ser cumpridos. E de lá para cá eu amadureci muito, acho que eu estou melhor do que eu era, e aprendi que Deus decide onde nós somos mais úteis. E eu acredito muito nesses desígnios divinos, sou muito cristão e eu acho que ele lá de cima disse, eu acho que o Adilson vai ter alguma utilidade nessa nova gestão de Bragança Paulista. Vou colocar ele lá. E enquanto ele achar que eu devo estar aqui estarei fazendo o meu melhor. Eu conheço o Adilson como supervisor na diretoria de ensino de Bragança Paulista. Um dos mais exigentes supervisores. Você é legalista. É impressionante como tudo você se baseia na lei. E eu sempre considerei você um profissional de alta qualidade. Esse Adilson, legalista, exigente, permanece? Isso é da minha formação, Mário. Você não muda. Você pode mudar o lugar onde você trabalha provisoriamente, que você sabe que eu estou de passagem por aqui. Espero que tenha a oportunidade de ficar os 4 anos para que fui convidado. Mas esse tempo vai passar e eu volto para o meu cargo de supervisor de ensino. Eu sou um bragantino por adoção, tenho minha família aqui, tenho um nome a zelar e não vou mudar minha maneira de ser só porque eu estou com esse desafio enorme e honradez que eu tenho. Honradez não é a palavra, estou honrado em ter sido convidado para esse desafio, mas a pessoa não vai mudar.
Isso não quer dizer que eu vou ficar sisudo, porque não sou. Descontraído sempre fui e continuarei. Pouco formal, como sempre fui, mas sempre fazendo tudo que está ao meu alcance para cumprir a lei, sim. Porque se existe uma lei, ela está ali para ser cumprida. Se nós acharmos que essa lei não se adequa, vamos batalhar para que ela mude. A posição que eu tenho hoje me dá essa oportunidade de repente, buscar a Câmara de Vereadores e pedir para que eles reflitam sobre determinada legislação que nós tenhamos dificuldade de cumprir. Mas não descumprir a lei. Eu acho que isso não é um bom exemplo que eu posso dar para os meus filhos. Não. Ótimo. Você falou a palavra correta, desafios. Eu fiz a anotação de alguns desafios e vou falar a respeito deles. Pois não. Classes multisseriadas é o primeiro desafio. Existem correntes que consideram que ela é positiva nas zonas rurais, onde você vai aglutinar aquela população para que você possa trazer o público para estudar e não ficar em casa. Mas, ao mesmo tempo, você exacerba da competência dos professores. E não são todos os professores que têm esta competência. Pensou nisso? Eu tenho uma convicção como educador sobre as classes multisseriadas. Eu sou de uma formação inicial que indica que classe multisseriada não é o melhor caminho na formação dos alunos. Porém, Mário, nós temos que ser realistas. A conjuntura econômica de um país, de uma cidade, de um estado, ou questões ligadas à localização, às vezes realmente dificultam você não ter as classes multisseriadas. O que eu entendo é que, havendo condições físicas e financeiras, o ideal é não tê-las. Sim. Mas, se elas forem necessárias, o mínimo que se precisa ter é capacitar profissionais para que eles saibam lidar com isso. É a mesma coisa da inclusão. É necessária a inclusão? Sim. Desde que é importante? Sim. Desde que os profissionais tenham condições mínimas para lidar com o incluso. A classe multisseriada, eu faço essa analogia. Eu acho que, se não tiver como evitá-las por algum tempo, nós temos que nos dedicar dobrado para que os alunos tenham um atendimento adequado. E o professor, além do seu desdobramento para trabalhar, ele também tem apoio. Está precisando ter gente apoiando esse pessoal para trabalhar. Claro. Não é? Você tocou num assunto que faz parte de um desses desafios. Pois não. Alunos de inclusão. No Estado é um problema sério, porque cabe ao professor cuidar desses alunos sem ter a preparação. Eu tenho experiências com alunos autistas e experiências até muito positivas, mas a gente observa que vem da escola municipal com uma série de abandonos dessas crianças. E nas gestões anteriores, e eu estou falando de todas, não das últimas duas, de todas, estagiários que cuidam dessas crianças e servem de babás. E eu percebi que você já está pensando nesse assunto. Eu pedi um levantamento, aliás, já havia um pré-levantamento quando eu cheguei, pedi para verificar, eu constatei laudados, que é um outro problema. Sim. Só para esclarecer o público. Sim. Muitas vezes o professor tem um diagnóstico de que é um problema, existe, sim, mas não há um laudo médico que a lei exige para ele ser classificado, qualificado, sim, como portador de algum tipo de não sei nem se eu falo deficiência, porque hoje em dia eu não sei mais quem é normal, quem não é. Os temas não é, está mudando. Mas hoje nós temos laudados, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas como eu estou chegando agora e estou lidando com isso, nós temos 91 alunos. 91? Dos quais 41 autistas. Nossa. Os demais não vou arriscar chutar, porque o que me chamou mais a atenção foi esse dado. Eu tenho, claro, cegos, deficientes auditivos, surdos realmente, mas eu não sei esses números de cabeça. Mas me chamou muita atenção esse dado, 41 autistas. Uhum. O município, todos os municípios, até por força de lei, têm procurado dar um atendimento. No caso de Bragança Paulista, nós temos uma estrutura, né, que eu estou lidando ainda com as siglas, né, tem 10 dias úteis que eu estou aqui, mas tem o NAA,
que é um núcleo de apoio, e Bragança tem uma vantagem, eu diria, sobre a estrutura do Estado. Ele possui um grupo de profissionais concursados nessas áreas específicas, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Claro que a demanda é grande, é difícil, mas já é um passo. O que eu preciso analisar, e no momento eu não tenho como, porque quando eu cheguei aqui estavam todos de recesso, emendando férias, eu não tive condição de mexer com isso, eu não tive como conversar com ninguém, salvo um outro que veio se apresentar aqui para conhecer o secretário, porque eu cheguei com a secretaria desmontada por conta dessa estrutura final que teve de recesso e férias, mas algumas estiveram aqui e eu vi que são profissionais muito competentes. O que eu preciso agora é, com a ajuda dessas pessoas da minha equipe, otimizar esse atendimento paralelo e, com relação à sua pergunta especificamente do atendimento em sala, ter esse acompanhamento. O caso do estagiário, muitas vezes não, o estagiário é importante e é relevante, até porque ele vai ser o professor da rede no futuro, e é muito melhor do que muita coisa que antigamente a gente via, de apenas ficar lá fisicamente e ter assinado o estágio. Uma participação assim, direta com o problema, facilita a capacitação. Vai trazer subsídios para ele. Agora você não pode dar a ele a competência e a obrigação de lidar com essa coisa. Se eu disser para você que eu estou ao par desse assunto, não é verdade, não deu tempo ainda. Eu preciso ver a estrutura funcionar e, junto com a equipe, fazer os diagnósticos e nos esforçarmos muito para melhorar. Não vou aqui ficar vendendo sonhos e falar resolveremos os problemas. Não, vamos lutar e buscar caminhos, pedir ajuda da sociedade e parceiros como você, para nos apontarem os problemas, para nós tentarmos ir solucionando um ou outro conforme nós vamos detectando. É um trabalho de 4 anos, mas que, como em educação, todo mundo fala que é a longo prazo, isso é verdade, a formação é a longo prazo, mas solucionar determinados problemas, Mário, não vai tem que ser de agora, já começar a mexer, a diagnosticar, a procurar, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual o nome da sua esposa? A esposa chama Cláudia Helena Ajudarte Pondesso. Cláudia Helena, eu vou pedir para o Adilson trocar de mão, porque ele está insistindo em mostrar para você que ele é casado com você, batendo a aliança na mesa. Verdade. E esse som é captado. Isso é um toque que a Maria está me dando, que eu estou atrapalhando a gravação. Obrigado, Maria. Mas eu tenho que usar. Lógico, faz muito E ainda fiz a sua. E eu já inverti para verem aqui. Isso. Muito bem. Prédios com problemas estruturais. Eu vi algumas reportagens, eu acompanho já o seu trabalho, mas, Dilson, eu quero só fazer uma pergunta. Aonde está o dinheiro para resolver os problemas? São 4 ou 5 prédios, não vamos ser específicos, mas nós temos que buscar o recurso e qual vai ser o caminho para resolver esses problemas. Mário, quando você chega no lugar, você vê uma situação dessa, você sabe que tem que estar em condições de uso daqui a pouquinho, no início das aulas. Dia 16? Não sabemos ainda, porque era a ideia inicial, Mário, só que eu preciso ver se os prédios vão estar prontos. Claro. Questões de férias de professores que nós somos obrigados por força da lei. São algumas questões estruturais que foram deixadas por algum motivo, não estou aqui para julgar, mas somos nós que temos que resolver. Então nós estamos numa luta aí para ver o que nós vamos fazer. Porque eu te garanto que vão ter 200 dias letivos e serão os melhores 200 dias letivos da história. E isso é um compromisso meu. Perfeito. Porque eu sei que os nossos professores estão aptos para isso. O que falta, talvez o faltasse, era diálogo, ouvi-los, entendimento e motivação. E eu sou da seguinte opinião, meu amigo: dinheiro não tem. Então nós temos que usar outras formas. E vamos resolver. E valorizar é uma delas, respeitar, às vezes vale mais que dinheiro. Com relação aos prédios, estamos usando criatividade. Qual é a criatividade? Nós temos uma estrutura de um barracão, que nós chamamos de barracão, mas é um estoque de materiais, onde se guarda reserva de tinta, reserva de pneu até, porque nós temos uma frota de veículos de transporte, onde tem lâmpadas, etc. e tal. E a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei no dia 2 de manhã, pedi para ligar para os diretores de escola, convidando, porque eles estavam em recesso, como eu já disse, quem quisesse vir aqui conhecer o secretário
para um bate-papo informal de 1 hora e meia, que viesse às 4 horas no mesmo dia 2, porque senão fica muito diz que diz. Você me conhece, muita gente me conhece, mas eu tinha um contato mais próximo da rede estadual. Sim. E você sabe que curiosidade é melhor você sanar logo e pronto. E resolver. Eu fiquei muito feliz porque de 68 tinha mais de 50 aí a hora que eu cheguei para conversar. Os que não estavam em viagem, até porque estavam liberados, não tinha nenhum impedimento. E tivemos um bate-papo já para mostrar a que vim e como ia ser o nosso relacionamento. E a partir daí, eu brinco, né? Fiz a besteira, não era a minha obrigação, mas a bobagem, falar, olha, bota no papel os principais problemas de vocês, já que vocês estão falando que a coisa está feia, e eu vou ver o que eu posso fazer. Mário Dória. Eu imagino. Eu quase tive a chamada síncope. Só no levantamento prévio, nós constatamos mais de 400 lâmpadas fluorescentes queimadas. N reatores queimados. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Está desse jeito porque provavelmente os recursos, nós estamos numa crise, os recursos estão ruins, não tem material, não tinha como fazer, vamos ver o que eu faço. Quando fazem um levantamento para mim, isso é um exemplo, quando eu peço para fazer um levantamento no barracão de estoque, que surpresa agradável, tínhamos 1000 lâmpadas fluorescentes à disposição, só não sei por quê, porque para mim barracão de estoque de Secretaria de Educação, eu enxergo que nem condomínio de prédio, tem que ter uma reserva mínima, não tem que ter dinheiro aplicado, tem que aplicar na melhoria do condomínio. Essas lâmpadas tinham que estar no lugar. Conversei com a equipe lá, no diálogo, conheci um por um, cumprimentei, expliquei a que vim, coloquei o meu ponto de vista, que ninguém ia trocar lâmpada para o secretário, que precisava trocar lâmpada para os alunos, filhos, netos deles ou de conhecidos deles, que o mato estava, inclusive uma escola, eu cheguei lá, tomei um susto, tiraram uma foto, todo mundo rindo de mim, porque eu estava falando, mas que cara de tonto que você estava, é que eu tomei um susto que o mato tinha 2,10, eu tenho 1,80, eu calculo 2,10, então eu tive vários sustos aí, surpresa, digamos. Sim. Resumo da ópera, todas as lâmpadas estão sendo trocadas, reator queimado estamos trocando, com o estoque que tem lá e com mão de obra própria. Problema de uma escola com risco iminente de queda de telhado, com laudo de engenheiro, usamos a nossa criatividade, uma coisa que ia precisar de uma licitação, tivemos uma perícia, um laudo de engenheiro nosso, e resolvemos com R$600, com o reforço metálico das tesouras. E resolveu o problema. Resolvi. Chegamos na escola Afonso Rizzi, que é a situação mais assustadora, escola linda, lá no Jardim do Cedro. Coisa mais linda a escola, mas por conta de falta de limpeza de calhas, imagina, simplesmente transbordando há anos eu estou dizendo para você, paredes todas pipocadas, uma sala interditada 1 ano e meio, até brinquei com um hipopótamo amarelo de brinquedo de criança segurando a goteira pela metade. Conversei com o pessoal do barracão, com a chefia, falei, gente, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar um jeito. Na hora já teve ideias criativas, criar algumas tubulações novas nas calhas, nos locais mais de risco. 1 semana ele me deu, eu confio nele. Agora deu essa chuva, vou dar mais uns dias para ele. No meio da semana que vem eu volto lá e ele me garante que o essencial vai estar pronto. Claro, não dá para reformar a escola, não tem verba hoje. E licitação demora. Então, Fernando da Silva Leme, mesma coisa. Entrei na escola, a secretária grávida, uma simpatia, muito prazer, eu sou secretário, nem sabia quem eu era, talvez tivesse me visto por foto. Relata para mim os principais problemas para ver o que eu faço. Eu como engenheiro, com meu acompanhante, o Sidney Guedes, que é meu funcionário aqui, e mais o nosso motorista, nosso parceiro, o Aquiles. Ela virou para mim, toda envergonhada, não queria falar. Falei, filha, fala aí. Secretário, o primeiro problema é que a secretaria está no escuro há 2 meses. Nós já avisamos, mas eu não sei, deve estar com problema na fiação. Sabe qual era o problema na fiação, meu amigo? Reator queimado. 4 reatores trocados e a luz se fez lá. Se fez luz. Então, tem coisa que não dá para fazer? Tem. Mas tem coisa que depende do quê? Liderança, constatação, visita em loco e dar o exemplo. Perfeito. Então é o que nós estamos fazendo. Perfeito. Preparação contínua de professores vai haver nesta gestão? Eu acho que não existe, não tem como você cobrar de uma equipe sem dar a ela condições de capacitação. Perfeito. E evolução. Perfeito. Como vamos fazer?
Não tenho. Obviamente eu não vou exigir de você que me diga que vai fazer, etc, etc. Por quê? Porque você está 15 dias aqui. Agora, eu posso te adiantar uma coisa. Sim. A estrutura de distribuição de carga horária da Prefeitura é mais favorável que o do Estado, como Sim, você conhece bem. Sim. Não são só dois que nós chamamos de ATPCs, aqui ainda chama HTPC. Sim. Eles têm as horas livres, desculpa o público que não é do ramo, mas bem rapidinho. Mas tem que explicar. Eles têm uma carga horária de estudo e capacitação maior. Sim. Então eu já estou imaginando algumas ações, Sim. sem causar problema para os profissionais também, mas algumas capacitações centralizadas e descentralizadas, isso é um sonho, né? Dentro desses horários. Sim. E já estou buscando parcerias, já Sim. tenho duas, que eu não posso adiantar porque não assinei nada, mas sem custo para o município, uma relacionada a autistas, Sim. que eu recebi uma visita da pessoa aí, eu não posso citar no momento ainda porque não tem nada certo, e ela é pública, mas que veio me oferecer pessoal com notório saber e com conhecimento na área de necessidades especiais de anos, oferecendo capacitação gratuita para os meus professores. Então é isso que eu vou tentar. Sem dar ônus para o meu prefeito Jesus, que ele está, coitado lá, assoberbado, com dificuldade até para fechar a folha de pagamento e pagar salário. Bom, na minha experiência como professor, eu tive aconteceram algumas coisas que me deixaram bastante preocupado. Mais ou menos uns 5 anos atrás, eu peguei uma classe de quinto, de sexto ano. Antiga quinta série. Isso, antiga quinta série. E eu pedi para os alunos desenharem um gráfico. Os alunos não sabiam mexer em régua de 30 centímetros. E aí eu tentei fazer contas básicas de matemática para chegar nesse gráfico. Os alunos não sabiam fazer essas contas básicas. E aí eu perguntei o que acontece. E não foi em uma sala só. Não, mas a tia não me ensinava nada. Mas como não? Não, ela ficava no celular batendo papo com o namorado. Depois isso se repetiu até o ano passado. E eu enfrentei esse tipo de problema, onde eu tive que realfabetizar e ensinar a mexer em régua de 30 centímetros. É um desafio. Muito grande. Agora vamos pontuar duas coisinhas. Nós temos sempre, deixa eu me retificar, a sociedade tem sempre o hábito de responsabilizar sem o que antecede. Sim. Eu estou chegando agora e você sabe que eu venho da rede estadual, então eu estou isento. Certo. Né? Daqui 2 anos você vai está defendendo o peixe. No momento não. Realmente, em qualquer local, nós temos muitos dificultadores quando tem essa transição. Mesmo que seja escola estadual, seja rede estadual, como no município de São Paulo, que é misto lá o primeiro ao quinto ano. Profissionais, em qualquer área, nós temos comprometidos, nem tão comprometidos e descompromissados. Qualquer área. No Estado, o professor, o médico, aparece mais porque são áreas que têm mais um apelo maior, também a sociedade necessita, não diria mais, mas em maior quantidade o público. Pode ter acontecido. Não vou julgar porque não estava. Sim. Mas não é fiscalizando o professor que eu vou conseguir que ele trabalhe. É mostrando para ele a importância do trabalho dele e o quanto ele é essencial para o futuro dessa criança, que eu acho que eu consigo mudar determinadas situações. E eu só tenho a lhe agradecer você ter aceitado de uma forma tão franca, tão aberta e tão bonita, que nos deu a liberdade de vir aqui e fazer um trabalho para que o povo conheça bem o novo secretário, o Adilson, que está como secretário. Para agradecer, eu lhe trouxe um café colonial na padaria 9 de Julho, que é o melhor café colonial da cidade de Bragança. Você está convidado a tomar um café no sábado ou domingo. Poxa, Mário, obrigado pelo presente. E que bom que seja um presente de uma padaria que eu frequento, que eu gosto muito, a 9 de Julho. Quem vai ficar mais contente de me acompanhar
para esse café colonial, minha esposa, que está sempre fazendo happy hour com as colegas professoras dela lá na 9 de julho. Adora a pizza lá, o ambiente, e fico muito alegre. Muito obrigado pela oportunidade e pelo presente que você me dá. Aproveita, Sidônio é gente especial e é muito mais do que você possa imaginar. Mas eu vou lhe contar isso porque ele proíbe que eu conto, né, ao vivo. Até o próximo programa.